E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais uma aula aqui de metrologia, tá certo? Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre medições químicas e padrões analíticos, tá certo? Bom, classificação dos métodos analíticos. Os métodos analíticos eles se classificam em clássicos, né? Que é o caso da gravimetria e volumetria, né? São os métodos mais simples. E os instrumentais, que se utilizam de medidas de propriedades físicas do analito. Hoje eu vou mais falar sobre os métodos analíticos instrumentais, né? Então, os métodos analíticos eles utilizam sinal, né? No caso, emissão de radiação, né? Um sinal, absorção, né? Seria espectrometria de emissão, fluorescência, fosforescência, luminescência, raio-x, absorção, fotometria, ressonância nuclear, entre outros, tá? Espalhamento da radiação, turbidimetria, uma análise de água, né, turbidez de água, nefelometria, espectroscopia Raman, refração de radiação, refratometria, né, análise de BRICS, de densidade através de refratometria, interferometria também, difração de radiação, uma outra análise, né, de por difração, métodos raio-x, método de difração, rotação da radiação. Então a gente tem três tipos, ó, quatro tipos, né? Emissão, absorção, temos espalhamento, refração, difração, tudo sobre luz, tá? Isso é tudo luz. Métodos que envolvem interação da matéria com a luz. Potencial elétrico, potenciometria, né, que é bastante empregado aqui, pH, análise de oxirredução também, algumas usinas usam para fazer açúcar redutor, usa essa potenciometria. Eletrodos, né? Carga elétrica, colometria, corrente elétrica, polarografia, amperometria, que seria medida de amperagem, né? Resistência elétrica, condutimetria, também é utilizado. Razão, massa, carga, espectrometria de massa, velocidade, métodos cinéticos, propriedades térmicas e radioatividade, tá? Então são os métodos sinal, né, e o que ele mede. As características dos métodos analíticos. A gente tem a precisão, a gente já falou nas aulas o que é precisão, né? Pode ser definida como sendo a medida de reprodutibilidade do experimento, ou em outras palavras, a proximidade dos resultados em relação aos demais, obtidos exatamente da mesma forma. Não é exatidão, é precisão, resultados iguais. A gente tem o bias, que na verdade é o erro, né? O erro de uma análise, que seria a média menos o valor verdadeiro, né? Se você tem a média e o valor verdadeiro parecido, você tem zero de erro. Sensibilidade, que seria a capacidade do equipamento em medir a menor concentração possível do analito. Dois fatores limitam a sensibilidade: a inclinação da curva e a reprodutibilidade ou precisão dos dispositivos de medida. Quando dois métodos apresentam a mesma precisão, o método que apresentar a maior inclinação da curva será escolhido. Lembra que a curva é definida por y igual a x mais b, onde o a é a inclinação. Então, quanto maior o valor que está do lado do x, que é o a, né? Você não vai lá ver a, você vai ver um valor lá, né? Tipo uma curva que tem y igual a 0,3 mais 0,2. Uma outra curva, y igual a 3 mais 0,2. Quer dizer, o 3 é 10 vezes maior que 0,3. Então, essa curva tem maior inclinação do que a outra. É o método mais sensível, tá certo? Comparado com o outro. Limite de detecção. A definição mais usual para limite de detecção é que ela é dado pela menor concentração do analito que pode ser detectado no nível
de confiança pré-estabelecido. Existem vários métodos de calcular. É a menor concentração que o método pega, tá? Que o método consegue detectar, certo? Muito bem. Linearidade. É a faixa, aquela onde permanece ou apresenta a linearidade da curva de calibração, conforme a figura abaixo. Então a gente tem aqui a concentração e a resposta do equipamento, que pode ser, por exemplo, absortividade, né? Absorbância no caso. Então a gente tem aqui a absorbância e a concentração. Nessa faixa aqui, até aqui, ó, o método é linear. A partir daqui, ele não é linear. Então o ideal seria trabalhar nessa faixa linear aqui, ó. Tanto o padrão que a gente vai escolher para trabalhar, quanto os pontos, eles têm que ser trabalhados aqui. A amostra também tem que ser analisada aqui, ó. Se a amostra tiver uma concentração maior, a gente dilui para ela entrar aqui, ó, nessa faixa. Tá certo? Então é assim que a gente faz. Olhando se aqui fosse um outro método que tem uma inclinação menor que essa, esse método tem menos. Então a gente vai perdendo sensibilidade aqui, ó, vai diminuindo a inclinação, vai perdendo sensibilidade, né? Então uma maneira de ver é a inclinação. Aqui é menor do que aqui, ó. Não preciso do número. Dá para ver que aqui ela decaiu, então a inclinação começa a diminuir, né? A gente perde sensibilidade. A gente precisa aumentar muito a concentração e a resposta não vai aumentar quase nada, conforme vai caindo aqui, achatando a curva, né? O famoso achatamento da curva que a gente está esperando aí, né? Para poder seguir nossa vida. Bom, seletividade refere-se ao quanto o método aplicado a determinado analito está livre de interferências, né? Existem vários métodos e várias interferências. Vou falar alguns exemplos, né? Em absorção atômica, a gente tem elementos que interferem em outros elementos, né? Até as próprias substâncias químicas, alguns ácidos, alguns sais também interferem no método, né? Interferem no sinal. Então, a gente tem que conhecer os interferentes dos métodos para poder utilizar, tá? Padrões analíticos, né? Que são os materiais de referência. A gente tem 3 tipos de materiais de referência: os certificados, os normativos e os corporativos, tá? Sendo que os certificados são os mais adequados a usar. A gente só usa os outros em casos especiais, onde a gente não tenha padrão certificado ou por exigência mesmo de algum cliente, alguma coisa assim da indústria que peça para usar um outro tipo de padrão, tá? Materiais de referência certificados estão disponíveis para calibração de equipamentos, como por exemplo, materiais de referência para pH, espectroquímicos para absorção, emissão, UV visível e outros diversos para validação de metodologias analíticas, como os materiais de referência de ligas, rochas, águas e sedimentos. O material de referência certificado sempre é acompanhado de um certificado de análise, mencionando os valores das grandezas de interesse com as respectivas incertezas, e sua certificação é realizada utilizando metodologias primárias ou intercâmbios laboratoriais. Então é um padrão, normalmente muita coisa de fora. O Brasil produz pouco padrão e eles se utilizam de vários laboratórios para poder certificar um padrão. Padrões de referência normativos são geralmente utilizados em calibrações de equipamentos e definidos a partir de convenções de instituições oficiais metrológicas. Por exemplo, no Brasil a gente tem vários, né? Tem Inmetro, IPEM, a gente tem o IPT também, que fabrica, que é uma instituição de metrologia. Então, a gente tem várias instituições que possam fabricar esse tipo de padrão especial. E também o próprio fabricante do equipamento de análise às vezes fabrica um padrão específico. Padrão de referência corporativo
são padrões preparados por uma empresa ou indústria com o propósito de comparar lotes futuros de produção, visando uma avaliação da homogeneidade de produto ao longo do tempo. Muitas vezes são escolhidos lotes de produtos que apresentam propriedades físicas ou químicas adequadas para serem realizadas essas comparações. Então, às vezes a pedido de algum cliente é feito uma produção piloto, né, em condições especiais, as melhores condições, né, com os equipamentos de laboratório calibrados, né, e essas amostras são analisadas estatisticamente e retidas para servir como referência. Então, em alguns casos é feito isso, né? Lotes pilotos que a gente chama, tá? Tipos de materiais de referência certificados. Para o método clássico, a gente tem lá hidrogênio fitalato de potássio, utilizado em assimetria. A gente tem o carbonato de sódio, que usa para calibrar, por exemplo, HCl, né? E entre outros aqui. A gente tem cloreto de potássio, para argentimetria, medida com prata, né? Argentimetria vem relativa a prata. Tem padrões para redutometria, oximetria, vários tipos aí. Métodos eletroquímicos, que envolvem a medição de pH, eletrodos específicos para sódio, cloro, flúor, condutividade e entre outros, tá? Então aqui no caso tem material de referência, né? Vou pegar um exemplo aqui. Hidrogênio fitalato de potássio para pH, valor certificado dele 4006. E a referência da NIST, que é o órgão americano que certifica, SRM 185 gramas, é a referência. A gente tem um outro padrão aqui, ó, hidrogênio, carbonato de sódio mais carbonato de sódio, um padrão alcalino, uma solução tampão alcalina, né? E que aí a gente tem aqui a referência NIST, SRM 191B, tal, que seria o código desse padrão nesse instituto internacional americano. Método espectroquímico, no caso a gente tem materiais para espectrofotômetros que são para calibração do espectrofotômetro em si, tá? Não para fazer curva, certo? Para calibrar o equipamento, né? Calibrar o equipamento internamente. Exemplo aqui, a gente tem filtros, né? Que são dispositivos que deixam passar certos comprimentos de onda aqui, que servem para calibrar o equipamento, para a resposta linear do equipamento. A gente tem também padrões para fazer curvas do equipamento. Você mede, dilui, né, e faz as curvas do equipamento, né, obedecendo as substâncias da matriz do padrão. Você não pode fazer coisas diferentes do que a composição do próprio padrão. Não pode modificar a matriz dele. Então, soluções aquosas de metais para absorção atômica, para ICP, para UV-Vis, né? Tem vários padrões e várias codificações aqui encontradas nesse órgão internacional. Para cromatografia também a gente não conhece, a gente não usa, né? Mas também tem vários materiais certificados. Isso é encontrado aí no mercado para comprar. Utilização incorreta de padrões analíticos. Então existem erros aí que o pessoal comete achando que está usando um padrão e por estar usando um padrão, o laboratório está certificado, o método dele está certo, tá? Utilização de um MRC, né, num material de referência certificado, em uma faixa de concentração errada. Então a gente tem a curva lá. A curva ela é linear nessa faixa. A gente tem que ter um padrão para trabalhar nessa faixa. Não adianta nada a gente fazer uma análise aqui e querer certificar a curva aqui. Não funciona. Então você vai ter que jogar esse padrão para dentro dessa curva aqui. Normalmente a gente compra um padrão mais concentrado, a gente dilui para cair aqui. Dilui, né, com processo de diluição. Não é só colocar água, viu, gente? Tem um procedimento aí que tem que ser seguido de acordo com o método.
Utilização do material em matriz analítica diferente, que é justamente você tem que conhecer a matriz analítica do padrão e não pode fugir dessa matriz analítica. Se ele foi diluído com ácido nítrico, você tem que continuar aplicando ácido nítrico, inclusive no seu branco, para não fugir da técnica. Tem que estar com as mesmas condições da solução que veio de estoque, tá? Do padrão, no caso. Utilização do material de referência em matriz diferente, em concentração diferente. Então você combinou os dois problemas aqui e criou um terceiro, tá? Utilização do material de referência em técnicas analíticas não recomendadas. Técnicas diferentes. Você compra um padrão para uma certa técnica e você não usa ele para outra. Por exemplo, um padrão para medir condutividade. Você não vai usar ele para uma análise de potenciometria e vice-versa. Tá? Não vai, por exemplo, você compra um padrão para uma solução tampão, carbonato de sódio, e vai querer usar esse carbonato de sódio para uma calibração de ácido clorídrico. Não pode também, tá? Você tem que comprar específico para aquilo que você está fazendo. Eu vou colocar aqui para vocês um certificado de um padrão aqui. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. SpecSol, né, a empresa que produz, né, que produz o padrão. Então tem identificação, concentração, como foi preparado, né? Então isso é importante para saber qual matriz que ele é, nível de contaminantes, os interferentes que possam ter nesse padrão, que pode te atrapalhar a tua análise, a incerteza que foi calculada desse padrão, a confiabilidade dele, né? A rastreabilidade, quais padrões foram utilizados para produzir esse padrão, aonde eles estão rastreados, a utilização, quais os métodos que você pode utilizar, para não fugir do método, né? Eles colocam vários métodos que você pode utilizar, e a aprovação da química responsável que atesta a qualidade desse certificado, tá certo? Então, basicamente é isso, né? A aula dessa quinzena, né? Falar sobre metodologia, as principais metodologias, e alguma coisa sobre a aplicação da curva, né, que vocês viram até agora, como vocês fizeram vários cálculos e mostrado aí na prática, né, para que serve, né, a gente interpretar, principalmente linearidade, né, um fato importante aí, tá certo? Antes de terminar, eu vou falar sobre os exercícios, né? Basicamente todo mundo foi bem nas tarefas, até onde eu já olhei, né? Conseguiram calcular o coeficiente de correlação linear, que é uma coisa muito importante. Olhando lá aquela curva que eu passei aqui no exemplo, a gente tinha uma curva, praticamente uma reta muito bem feita, né? Com exceção de um ponto onde ela começa a inclinar, mas era uma reta bem feita aqui, ó. Até aqui, ó, se você colocar vários pontos, eles vão coincidir, né? Então, eu dei um exercício para vocês calcularem justamente se essa reta está perfeita, que é o coeficiente de correlação. Se ele está muito abaixo de 0,98, essa curva está, vamos dizer assim, não está perfeita, tem pontos fora aqui. E no laboratório, às vezes, na pressa, a gente faz no papel e passa uma linha e traça na mão. E isso pode causar um erro, né? Quando a gente coloca essa linha e calcula, ela dá diferença do que traçado na mão. Você pode traçar do jeito que você quiser. Na hora que você colocar e fizer o cálculo da reta, você vai ter muito mais precisão no teu cálculo. Então não é muito recomendado fazer à mão, a menos que você tenha um papel milimetrado, e vai dar trabalho. Eu acho que hoje você consegue fazer uma reta aí no Excel com mais facilidade, né? Eu ensinei a fazer essa reta aí, fazer os cálculos para vocês compararem, para ver que realmente o Excel tá correto, né? E vocês estão utilizando o método correto aí de cálculo. Mas eu ensinei para vocês as fórmulas para poder chegar nos coeficientes tanto
na inclinação, que é o A, né? E o coeficiente linear, que é no caso o B, né? Você tem um coeficiente angular e o linear, né? Numa reta, que a gente chama, tá? O E seria A e B, tá? O principal aqui no caso pra gente, pra aula de hoje, seria o A, pra gente ver se uma curva, um método é melhor que o outro, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Então, até mais aí e bons estudos para vocês, tá? Depois tem a nossa atividade. A atividade dessa quinzena tá um pouco mais leve. Não tem cálculo, é só teoria, tá bom? Até mais. Abraço a todos aí.